A gente volta a falar de saúde, mas destacando agora, Silvana Freire, os direitos e benefícios das pessoas que têm ou tiveram doenças graves. É possível, vejam só, conseguir isenção de impostos, a exemplo do IPVA, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. E também acréscimo de 25% na aposentadoria por invalidez é um outro direito assistido a essas pessoas. Ricardo, agora, apesar do que diz, do que determina a lei, tem muita gente que não consegue esses benefícios. A gente vai conhecer agora a história de duas mulheres que fazem tratamento contra o câncer, mas ainda assim lutam para garantir os seus direitos. Desde janeiro, Ana Paula tenta renovar a carteira de habilitação para uma nova categoria especial. Ela já foi avaliada por 3 juntas médicas e até agora não conseguiu. Eu não estou podendo dirigir porque eu estou sem habilitação. Minha habilitação venceu, fica parecendo que é um favor que eu estou pedindo. Ela superou o câncer de mama após fazer a retirada de um dos seios. Além da gente passar por um problema seríssimo de saúde, além de sofrer como eu sofri com a mastectomia, de ter feito uma cirurgia que hoje me limita todos os meus movimentos do braço. É engraçado que quando eu estou passando pela junta médica, fica parecendo que eu sou mentirosa, que eu estou brincando, entendeu? Mesmo tendo todos os exames de um oncologista, de um mastologista, de um cirurgião plástico e de um radiologista. Dona Terezinha vive situação parecida. Desde janeiro, ela tenta conseguir junto ao Detran a isenção do pagamento do IPVA do carro. Mas até agora, mesmo tendo direito garantido por lei, ela também não conseguiu o benefício. É terrível, né? Porque a gente tem os direitos e não usufrui dos direitos. Se vai no Detran, eles informam, né, de forma que não nos satisfaz. Se vamos em Salvador, a mesma coisa, né? E a gente fica sem saber, né, como fazer valer, né, os nossos direitos. Como fazer valer os nossos direitos, né? O coordenador da Seretran lá de Juazeiro, Charles Leal, informou à nossa produção que uma banca examinadora especial deve estar no município nos dias 30 e 31 do mês de agosto para avaliar casos como os que foram mostrados aí em nossa reportagem, o da Ana Paula e também da Dona Terezinha. O coordenador do órgão em Juazeiro disse ainda que os usuários que se sentirem prejudicados devem procurar a Ouvidoria Geral do Estado. O telefone, anote aí, é o 0800 284 0011. E olha, o Jornal da Manhã segue discutindo esse assunto aqui no estúdio. Hoje com a gente estamos recebendo o juiz e professor de Direito Civil, doutor Rodolfo Pamplona. Olá, bom dia, seja bem-vindo, doutor Rodolfo. Prazer, Silvana, prazer, Ricardo. Bom dia, doutor Pamplona. É sempre muito bom estar com vocês. É sempre um prazer nosso tê-lo aqui para tirar as dúvidas dos nossos telespectadores. Doutor Pamplona, começando com esses direitos, né? O que é garantido pela lei para pessoas que têm doenças graves, como o câncer, por exemplo? É importante perceber que, na verdade, há todo um sistema de proteção a esses cidadãos. É preciso verificar, nesse caso, que há a isenção do imposto de renda, há nesse ponto também a questão do IPVA. É preciso verificar, por exemplo, que eles podem liberar o FGTS, também pensando como verba trabalhista. Há toda uma série de direitos que eles têm nessa situação complicada, sensível e que merece toda a solidariedade. Doutor Pamplona, nós vimos na reportagem a situação da Ana Paula, né, que foi avaliada já por 3 juntas médicas, a situação também da Dona Terezinha, as duas aí superaram o câncer de mama, mas ainda estão tendo dificuldades, né, do ponto de vista prático, imediato. O que é que elas precisam fazer para conseguir garantir esse direito? Na verdade, a questão em relação ao IPVA, basta que eles passem pela junta médica do próprio Detran para que possa certificar essa situação. Ou seja, havendo a certificação oficial, então, a priori, não haveria nenhum tipo de dificuldade. Se, por acaso, houver alguma resistência injustificada pelo próprio órgão, eles podem se valer do Poder Judiciário. O caminho, porém, talvez seja muito mais simples do que ir para o Poder Judiciário. Ao simples acionamento da ouvidoria, a verificar, no caso concreto, às vezes é uma questão de informação ou da dificuldade de alcançar no interior do Estado. Então, verificando essa situação, como já foi anunciado, há a possibilidade da junta ir lá e fazer uma perícia especial para certificar essa situação e elas terem o benefício que têm direito. Sim, a gente viu aí essa situação absurda da pessoa ter que sair do interior do Estado, vir para a capital para resolver esse tipo de situação. Agora, doutor Pamplona, com relação ao tratamento, né? A lei diz a mesma coisa para quem está em tratamento e para quem, digamos, já concluiu
incluiu esse tratamento ou não? É diferente? Na verdade, o sistema, ele é pensando na pessoa que está com patologia, que está com a doença. Por quê? Porque é justamente o fundamento para aquela situação. Está em tratamento. Está em tratamento. Foi diagnosticada a doença. E note, isso não é somente para o câncer, que é terrível. Há várias outras patologias que fazem com que o indivíduo tenha esses benefícios. Nós podemos pensar em relação à questão da AIDS ou entre outras doenças. O senhor pode citar para a gente alguns exemplos de doenças? O senhor acabou de falar da AIDS aí, mas quais seriam as outras doenças que compõem esse leque aí? Há um enorme leque de situações. Não é somente com o câncer, como eu falei, pode ser também a AIDS, situações de cardiopatias, por exemplo, o indivíduo teve uma determinada, teve um infarto, por exemplo, sobreviveu a esse infarto, ele está com uma cardiopatia, ele pode, isso sendo certificado, ter isenção do imposto de renda, ter todos esses outros benefícios. Não é somente para uma única doença, é pensando numa solidariedade social a essas pessoas. Existe um prazo, doutor Pamplona, ou não? Enquanto essa pessoa estiver com aquela doença, enquanto aquela pessoa estiver em tratamento, ela tem esses direitos garantidos? Sim. Não há uma necessidade de dizer, olha, houve o diagnóstico hoje, vou pedir. Mas é claro que a pessoa tem o maior interesse em obter esse benefício o mais rápido possível. Mas não há nenhum prazo. A questão é apenas lógica. Se a pessoa se curou sem nenhuma possibilidade de sequela ou algo do gênero, o que é habitualmente difícil em determinadas situações, né, aí sim poderia cessar o benefício. Só para dar mais um exemplo, a lei garante esse direito no caso do paciente com câncer, tanto para aquele que teve câncer de próstata, por exemplo, ou de mama, quanto um câncer de pele. Em qualquer situação de câncer ele tem direito. A ideia é de qualquer neoplasia, a ideia é de qualquer tumor maligno. Essa é a lógica do sistema. Doutor Pamplona, muito obrigado, um bom dia, um bom fim de semana. Prazer sempre meu, obrigado vai estar aqui com vocês. Pela presença, pelas informações, tenham um bom dia, um bom fim de semana. À disposição tá? do cidadão. Obrigada.